Olá pessoal, aqui é o professor Fernando. Estamos aqui para mais uma videoaula. E na aula de hoje a gente vai estar fazendo a correção dos exercícios das páginas 12 e 13, referentes aí ao conceito de energia potencial. Então vamos lá. Bom, a primeira questão diz o seguinte: um vaso de flor de 3 kg, então a gente tem aqui a massa desse vaso, está sobre uma mesa de 1,2 metros de altura. Temos aqui o H, a altura do vaso em relação à mesa. Determine a energia potencial gravitacional do vaso, considerando que o referencial é, letra A própria mesa. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que esse vaso está sobre uma mesa. Eu vou fazer um esqueminha aqui no cantinho, tá? Então, aqui estaria a nossa mesa. Essa mesa ela tem 1,2 metros de altura em relação ao solo. Então, esse 1,2 que ele fala ali é essa medida aqui. Tá? É a altura da mesa em relação ao solo, e o vaso estaria aqui em cima dessa mesa. Então essa seria a situação que nós temos aí. Okay? Na letra A, ele está pedindo que a gente calcule a energia potencial gravitacional desse vaso em relação à própria mesa. Bom, se a gente observar aqui, né, o vaso em relação à mesa, a altura dele é igual a zero. E a gente viu lá durante a aula teórica que a energia potencial gravitacional é a energia que um corpo possui quando ele está a uma certa altura de um nível de referência. Então, nesse caso, como não existe a altura do vaso em relação à superfície da mesa, a energia potencial gravitacional dele em relação a esse nível de referência, que seria a mesa, é zero, porque o H é zero. Então, a gente usando a fórmula aqui, a energia potencial gravitacional, a gente viu que é mgh, é a massa vezes a gravidade vezes a altura. A massa é 3, o G é 10, mas o H é 0. O vaso não tem altura em relação à superfície da mesa. Então, a energia potencial gravitacional dele em relação à mesa é 0. Certo? Na letra B, ele pede a energia potencial gravitacional do vaso em relação ao chão. Agora sim, esse vaso ele tem aqui, olha, uma certa altura de 1,2 metros em relação ao chão. Então, em relação à superfície da Terra, ele tem energia potencial gravitacional que vai ser calculada pela mesma forma, mgh, massa 3, G10 continua a mesma coisa, só que agora o nosso H vale 1,2, que é a altura da mesa em relação ao chão. Então, a energia potencial gravitacional desse vaso em relação ao chão vale 36 joules. Então, a gente precisa ficar atento sempre em relação ao nível de referência, o ponto em relação ao qual a gente vai estar calculando a energia que o corpo possui. Certinho? Então esse é o número 1. Número 2. Uma criança sobe até o alto de um escorregador. Nesse ponto, ela tem 400 joules de energia potencial gravitacional. Então aqui ele já deu para a gente lá no alto do escorregador qual que é a energia potencial gravitacional que essa criança possui em relação ao Sol. Considerando que a sua massa é de 20 kg, então a gente tem o M, qual que é a altura do escorregador? Então, qual é a situação que a gente tem? Nós temos aqui o escorregador, a criança vai subir através dele, e o que o exercício está dizendo para a gente é que aqui, olha, nesse ponto mais alto, quando a criança estiver aqui, ele tem uma energia de 400 joules. Que é que a gente descubra qual que vai ser a altura, energia potencial gravitacional, né, de 400 joules. Ele quer que a gente descubra qual que vai ser a altura desse escorregador, sabendo que essa criança que vai subir aqui tem uma massa de 20 kg. Como ele já especificou para a gente a energia, né, que é a energia potencial gravitacional, nós vamos, claro, usar a fórmula da energia potencial gravitacional. Energia potencial gravitacional é a massa vezes a gravidade vezes a altura. Quanto de energia que ele tem lá em cima? 400. A massa é 20, o G é 10, o H é o que nós queremos descobrir aqui nesse problema. Então aqui, né, a gente vai multiplicar o 20 vezes 10, vai dar 200. Vou só abrir aqui, olha, vai ficar 400, é igual a 200H. Né, então aqui, só para a gente abrir um pouquinho mais ali a solução. 20 vezes 10 é 200, então 200H. E aí a gente vai passar esse 200 dividindo para lá. Então, H é igual a 400 dividido por 200. H é igual a 2 metros, ou seja, a altura do escorregador no qual a criança subiu vale 2 metros.
Certo? Muito simples, né? Só a gente substituir direitinho na fórmula. Os dados estão vindo, pelo menos nesses dois primeiros exercícios, eles vieram todos já dentro do sistema internacional, né? Lembrando que aqui, ao se trabalhar com fórmulas de energia, né? Cinética, potencial gravitacional, a gente sempre precisa ter todas as informações dentro do sistema internacional. Continuando aqui, número 3. As pirâmides do Egito estão entre as construções mais conhecidas em todo o mundo, entre outras coisas pela incrível capacidade de engenharia de um povo com uma tecnologia muito menos desenvolvida do que a que temos hoje. A Grande Pirâmide de Gizé foi a construção humana mais alta por mais de 4.000 anos. A gente tem uma imagem, né, dessa obra. Considere que, em média, cada bloco de pedra tenha 2 toneladas. Então a gente tem aqui a massa do bloco. Esse bloco ele tem uma altura desprezível se comparada à altura da pirâmide, né? A pirâmide é muito mais alta aqui, então a gente vai desprezar a altura do bloco, e que a altura dessa pirâmide seja de 140 metros. Adotando o G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a energia potencial de um bloco no topo da pirâmide em relação à sua base é... Primeiro ponto, eu só esqueci de mencionar aqui nos exercícios 1 e 2, quando o enunciado não der o valor do G, né, a gente vai sempre adotar 10. Né? A gente arredonda o valor da aceleração da gravidade aqui no planeta Terra para 10 para facilitar os nossos trabalhos. Em quase todos os exercícios ele dá o valor de G, mas em alguns às vezes não é dado, é omitido isso. Então aquele problema que não trouxer o valor da energia da aceleração da gravidade, a gente vai estar usando o valor dele igual a 10. Segundo, a gente tem aqui, olha, uma massa em toneladas. Eu falei agora na solução do exercício 2 que para a gente trabalhar com esses problemas que envolvem energia, tudo precisa estar no sistema internacional, porque a energia ela é dada em joule, e o joule é a unidade do sistema internacional. Então eu preciso que todas as minhas grandezas envolvidas ali no cálculo estejam dentro do sistema internacional. Então a gente tem uma massa ali, que o exercício está dando, de 2 toneladas. Só que tonelada não é unidade do sistema internacional. Então a gente precisa, antes de mais nada, poder fazer esse cálculo, converter essas 2 toneladas para quilogramas, que é a unidade do sistema internacional. Nós sabemos aí que 1 tonelada são 1.000 quilos, são 2 toneladas, 2.000 quilos. Então aqui a gente vai usar uma massa não de 2, a gente vai usar uma massa de 2.000 quilos. Tá? Então essa é a massa de cada bloco que os egípcios carregavam lá para construir a pirâmide. O que ele está dizendo ainda? Que essa pirâmide aqui, ela tem uma altura em relação ao solo de 140 metros. Né? Então, esse é o nosso H que a gente vai utilizar ali na nossa expressão. Tá? Então, a gente tem aqui a altura da nossa pirâmide. E um detalhe, por último aqui, que ele não especifica, né? Ele fala assim, olha, adotando o G igual a 10, a energia potencial. Né? A gente viu que a energia potencial pode ser gravitacional e pode ser elástica. Mas mesmo ele não tendo especificado aqui para a gente que se trata da energia potencial gravitacional, como esse bloco ele apresenta uma altura em relação ao Sol, a gente sabe de cara que a energia, claro que ele vai ter, é a energia potencial gravitacional. Então a gente tem todas as informações necessárias para fazer o cálculo. Agora é só substituir na forma. Energia potencial gravitacional é mgh, é a massa vezes a gravidade vezes a altura, a massa de cada bloco 2.000 kg, a aceleração da gravidade 10, e a altura da pirâmide, né, a altura em relação ao solo, que esse bloco vai ser elevado, é 140 metros. Multiplicando isso aqui tudo, isso dá 2.800.000 joules. Só que se a gente observar aqui, olha, as nossas alternativas, elas estão em quilojoule. Tá? Então, o quilo, esse prefixo quilo, é bom a gente ir acostumando com esses prefixos aí, que eles aparecem com bastante frequência. O prefixo quilo é 1000 vezes mais. Então, aqui, para eu descobrir essa energia aqui de 2.800.000 joules, para eu passar isso para quilojoule, basta eu dividir por 1000, que daria 2.800 quilojoules, ou, se eu não lembrar disso lá na hora que eu tenho que dividir, eu posso fazer uma regrinha de 3. Eu posso fazer assim, ó, 1 kJ corresponde a 1000 joules. Isso daqui corresponde a 1000.
1000 joules. Esse valor que eu achei aí, de 2.800.000 joules, quantos quilojoules que isso corresponde? Tá? Então eu posso usar essa regrinha de 3, lembrando aí só que o quilo, o prefixo quilo é 1000 vezes mais. Então se eu lembro disso, eu construo aqui essa regrinha de 3, e aí eu vou descobrir aqui qual que é a energia potencial gravitacional que cada bloco desse tem, mas agora expressa em quilojoules. Tá? Então são dois caminhos aí. Ou eu divido diretamente por 1000, que eu já vou achar a resposta, ou eu monto essa regra de 3, multiplico cruzada, que eu vou dividir por 1000 do mesmo jeito, claro, né? Mas aí eu vou encontrar então aqui o gabarito letra E. Tá? Então essa é a energia potencial gravitacional de cada bloco desse ao ser elevado, digamos aí, ao topo da pirâmide, que tem 140 metros. Número 4. Os amortecedores dos veículos são desenvolvidos para absorver energia de impactos indesejados sobre a carroceria. Considere um veículo que tem uma mola de constante elástica, então a gente tem aqui o nosso K no sistema internacional, tá vendo? Newton por metro. Tá? Esse K ele é uma característica da mola, né? Como a gente viu lá na aula. Molas mais rígidas têm um K maior, molas mais macias têm um K menor. Então aqui nós temos o K da nossa mola, 20.000 newtons por metro. Esse K, na verdade, essa constante elástica, né, dá uma ideia da força, ou traz para a gente a força que essa mola vai aplicar para cada metro de distensão nela, digamos assim, pensando no sistema internacional. Então essa mola aqui, ela aplicaria uma força de 20.000 newtons para cada metro de deformação que ela sofre. Tá? Ao passar por um buraco, a mola se deforma de 15 centímetros. Qual a energia absorvida pela mola? Bom, então o primeiro ponto. Aqui está falando de corpos com propriedades elásticas. A gente viu que corpos com propriedades elásticas apresentam energia potencial elástica quando eles são deformados. Então aqui não é energia potencial gravitacional mais, é energia potencial elástica. A gente sabe qual é a forma da energia potencial elástica, só que aqui nós temos um pequeno probleminha. O nosso ΔX aqui, que é esse 15 centímetros, né, a deformação da nossa mola, já que a minha constante está no sistema internacional e já que eu vou obter a minha energia em joule, que é a unidade do sistema internacional, essa deformação ela precisa estar no sistema internacional. Então esses 15 centímetros que aparecem aqui é o nosso ΔX, mas eu preciso transformar isso para metro. Para eu transformar 15 centímetros por metro, ou eu divido por 100, ou eu desloco a minha vírgula duas casas para a esquerda. Eu vou obter aí 0,15 metros. Tá? Então, antes de jogar na fórmula, eu tenho obrigatoriamente aqui que fazer essa transformação, senão meu problema vai ficar errado. Então, agora é só substituir. Energia potencial elástica que ele vai adquirir aí é dado por K vezes ΔX ao quadrado dividido por 2. O K é 20.000, a constante da mola. ΔX é 0,15 elevado ao quadrado, e isso tudo dividido por 2. Para que a gente resolver isso daqui, né, 0,15 ao quadrado vai dar 0,0225 vezes 10.000, digamos assim, né, se a gente dividir o 20.000 por 2 aqui, nós vamos chegar aqui nesse valor de 225 joules. Tá? Então essa seria a energia potencial elástica que os amortecedores iriam adquirir quando sofrerem essa deformação. Então, cuidado com as unidades. Número 5. O arco e flecha foi regulamentado como esporte a partir do século XIX. Uma pessoa necessita lançar uma flecha com energia de 800 joules. Bom, como ele está falando de arco e flecha, é um corpo com propriedades elásticas, então a energia potencial que está envolvida aqui é energia potencial elástica. Sabendo que a constante elástica da corda do arco é 10.000 newton por metro, sistema internacional, qual deve ser a deformação da corda em centímetros? Então aqui ele está especificando para a gente a unidade que ele quer essa deformação. Primeiro, como está tudo no sistema internacional, na hora que a gente aplicar a fórmula, a gente vai achar essa deformação no sistema internacional, que é metro. Daí é só a gente converter para centímetros, que é o que o problema pede. Então vamos lá. Substituindo na fórmula da energia potencial elástica é K ΔX ao quadrado dividido por 2. A energia potencial elástica do arco lá é 800.
a constante elástica da corda 10.000 vezes ΔX ao quadrado dividido por 2. Aqui a gente multiplica cruzado, então eu vou ter 10.000 ΔX ao quadrado é igual a 1.600. Esse 10.000 a gente vai passar a dividir, então fica 1.600 dividido por 10.000. Eu vou até abrir aqui no cantinho, tá? Vai ficar assim, ΔX ao quadrado é igual a 1.600 dividido por 10.000 vai dar 0,16. 0,16. Fazendo aquela continha de dividir ali do 1.600 por 10.000. ΔX ao quadrado é igual a 0,16, então o ΔX ele é a raiz de 0,16. Daqui dá o 0,4 dali. Então aqui a raiz de 0,16 é o nosso ΔX. Quem que é a raiz de 0,16 é 0,4. Então o ΔX corresponde a 0,4 metro. Só que ele quer em centímetro. Então, agora basta a gente transformar. Né? Para eu transformar de metro para centímetro, é o inverso do que a gente falou aqui no número 4. Ou eu vou multiplicar por 100, ou deslocar minha vírgula duas casas para a direita. Então 0,4 vezes 100 vai dar 40. Então a deformação da corda do arco seria de 40 centímetros. Então a gente percebe aqui que é mais um jogo de unidades. Né? A gente ficar atento aí com as unidades e aplicar a fórmula em si é tranquilo. E o último, questão número 6. Na ilustração a seguir, uma mola helicoidal foi inicialmente presa a um suporte por uma de suas extremidades. Depois, um corpo de massa igual a 320 gramas foi preso à extremidade livre da mola. Então a gente observa aqui que a mola ela tinha um comprimento de 10 centímetros quando ela estava lá suspensa sozinha, sem nada pendurado nela. E depois que esse objeto de massa 320 gramas foi preso à sua extremidade, ela apresentou aqui um comprimento total de 18 centímetros. Então, com esses dois dados aqui, olha, a gente consegue descobrir qual que foi a deformação ΔX que a nossa mola sofreu. Né? Se ela tinha um comprimento inicial de 10, né, sem nada pendurado nela, e se depois que eu pendurei, ela passou a ter um comprimento de 18, isso significa que a deformação que ela sofreu foi de 8 centímetros. A gente vai precisar desse dado aí mais depois. Então essa é a situação. Antes de a gente partir aqui para os nossos cálculos, vamos fazer uma análise aqui no depois aqui. Ó. Quando a gente pendurou esse bloquinho, nós sabemos que todo corpo que tem massa, ele é puxado pelo planeta pela força peso. Então aqui, como ele está suspenso, ele está recebendo a ação dessa força peso. Mas como ele está preso na extremidade da mola, né, ele está distendendo essa mola, como a gente viu lá em força elástica, essa mola ela vai aplicar aqui uma força restauradora sobre esse bloquinho, puxando ele em sentido oposto. Né? A força elástica ela sempre tende a restaurar o equilíbrio, ou seja, levar o bloquinho para a posição de equilíbrio. Então, nesse caso, considerando que o sistema esteja em equilíbrio, essas duas forças são iguais. Por quê? Eu pendurei lá o bloquinho sobre a extremidade da mola e depois de algum tempo ela vai atingir o equilíbrio, ela vai ficar parada, em repouso. Nesse ponto, as forças que estão agindo sobre o bloco, é o peso puxando ele para baixo e a força elástica puxando ele para cima. Mas como ele está parado, essas duas forças vão ser iguais. Então, aqui na letra A, ele fala assim, com base nas informações, determine o que se pede. Letra A, a constante elástica da mola em Newton por metro. Bom, para calcular essa constante elástica, a gente vai usar essa consideração que nós fizemos aqui no depois, aqui, olha, que a força elástica aqui a gente está pensando em lei de Hooke, tá? F igual a kx, K delta x, então essa força elástica é igual ao peso. Então, nesse caso aqui, né, a gente já fez essa análise aí, olha que a força elástica é igual ao peso, nós já estamos aqui nessa parte do nosso problema. Se a força elástica é igual ao peso, quem que é a força elástica? É K vezes ΔX, o peso é a massa vezes a gravidade. K é o que a gente quer descobrir, o ΔX, aqui a gente tem que transformar de novo, tá? 8 centímetros, para eu transformar para metro, eu divido por 100, eu desloco a minha vírgula duas casas para a esquerda, então 0,08. É igual a M, aqui também, então olha, está grama, a gente precisa transformar isso para quilograma, então isso dá 0,32, basta dividir por 1000, ou andar com a vírgula 3 casas para a esquerda, tá? Então 0,32
quilogramas. Eu acho que eu vou ter que apagar isso aqui daqui a pouquinho. Tá? Então, 0,32 e o G 10. 0,32 vezes 10 dá 3,2. Daí esse 0,08 vai passar dividindo, então vai ficar K é igual, fazer aqui do lado, para a gente ver ali. K é igual a 3,2 dividido, esse 3,2 aqui é o resultado de 0,32 vezes 10, dividido, esse 0,08 aqui vai passar dividindo, tá? Então 0,08, que seria a deformação da mola expressa em metros, 3,2 dividido por 0,08, a gente vai encontrar aí um K de 40 Newton por metro, unidade de sistema internacional. Então a letra A está prontinha, é isso aí que ele está pedindo para a gente, determinar a constante elástica da mola. A gente partiu aí dessa análise, né, das forças que estão agindo ali sobre o nosso bloquinho. Na letra B, ele quer a energia potencial gravitacional armazenada por essa mola. Aqui, pessoal, tem um erro nesse enunciado, tá? Aqui não é energia potencial gravitacional. Agora que eu estou vendo isso aqui também. Aqui é energia potencial elástica, tá? Então tá errado isso daqui. Faça uma correção no material de você. Ok? É energia potencial elástica que essa mola vai armazenar, certo? Bom, como ele quer energia potencial elástica, a gente vai usar a fórmula. Energia potencial elástica é K vezes ΔX ao quadrado dividido por 2. Agora a gente já conhece o K da mola. Já sabemos o ΔX que a gente obteve lá no início pelo próprio desenho. Então é só substituir. 40 vezes o ΔX expresso em metros, 0,08, elevado ao quadrado, e isso dividido por 2. Então a gente resolve aqui a potência, multiplica por 40, depois divide o resultado por 2. Nós vamos obter aí esse valor aqui, 0,128 joules. Certo? Então essa é a energia potencial elástica, não gravitacional, tá? Tá errado aí no material. Energia potencial elástica armazenada pela mola, ok? 0,128 joules. Bom, encerramos por aqui, né? Foram 6 exercícios aí, referentes à energia potencial. Né? A gente está vendo por partes, a gente falou primeiro da cinética, agora fizemos aí a parte da energia potencial. Depois a gente vai juntar isso tudo num problema só. Esse é assunto para uma próxima aula. Então tá bom, é isso, um abraço e até a próxima.